Olá, navegantes! Mais um episódio do nosso podcast no ar. Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês novamente, com um novo tema, um novo convidado, mas o meu parceiro é o mesmo de sempre, é o meu velho marujo. Oi, Rafa, boa noite. Olá, tudo bem, gente? Tudo bem, você? Como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Gente, a gente não se vê desde a Páscoa, olha só, que coisa doida. Ô, louco, credo. Faz tempo assim. A gente falou, a última vez que a gente falou no podcast, né, gente? A gente e vocês foi justamente falando sobre a Páscoa, né? Mas é que a gente trabalha muito, né, Rafa? Ai, tá difícil, gente, vocês não têm ideia. A agenda da Cecília minha não bate. O duro que riqueza não vem. Não, riqueza é só nada. Trabalho. Trabalho, vou te contar, viu? Graças a Deus, vamos lá, né? Mas bora lá. Bom, gente, hoje o podcast vai falar sobre algo muito importante que nós consideramos ser, de uma certa forma, até pertinente, né, para o estado que a gente vive hoje, para a situação que a gente vive hoje, no momento que a gente vive hoje. Nós vamos falar hoje sobre Estado laico. Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter visto nas redes sociais, você já deve ter discutido, debatido esse tema, mas será que realmente você sabe exatamente o que é Estado laico? Será que você teve curiosidade de entender um pouquinho o fato de sermos necessariamente um Estado laico? Será que você tem algum preconceito com isso? Será que você, de uma certa forma, até não é contra isso? Ou a favor, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é debater o assunto, que você coloque a sua opinião, que você discuta o tema com a gente, mas que para isso, necessariamente, a gente também quer ouvir sempre todos os lados. Esse era um grande desejo do Rafa e meu, que a gente sempre trouxesse aqui pessoas também que fugissem um pouco, né, daquela rodinha que a gente sempre acaba fazendo, né, de amigos, de pessoas próximas. Isso. Pois bem, o que na verdade é um Estado laico? Afinal de contas, o que é isso? Estado é o que a gente chama de governo, de uma organização governamental que rege uma sociedade. Nós temos várias formas de governar. No Brasil, a gente tem a governança da República e é um regime presidencialista. E pela Constituição, nós somos um Estado laico. Que necessariamente não se deve ter, então, a interferência desse governo, desse regime presidencialista, de todos os governos dos poderes que envolvem esse governo, não deve ter, portanto, uma interferência religiosa por parte do outro poder que também a gente sabe que existe, né, nas sociedades, no decorrer da vida, né, que se foi criando aí, que é a religião. Então, a mistura entre religião e o Estado não cabe dentro de um Estado laico. Então, portanto, o que vamos debater hoje é se realmente o nosso Estado, né, o nosso país, o nosso Brasil, está respeitando a sua Constituição, se realmente a gente está vivendo sob um Estado laico, quais os benefícios de se viver um Estado laico e quais os malefícios, quais os prejuízos de não seguir, né, esta regra para que todas as pessoas que vivem dentro de um país, que não necessariamente são religiosos, possam ser também considerados cidadãos e cidadãs e com os seus direitos garantidos. Para se chegar no Estado laico, né, nem sempre fomos assim, no mundo todo, né, a gente às vezes pode até se lembrar das nossas aulas de história, quando a gente tinha, principalmente no período monárquico, né, dos grandes governos, dos grandes países, a gente tendo ali a visão da igreja, a posição da igreja, como muito forte dentro, inclusive, das decisões, mas principalmente na questão do dinheiro, na questão financeira da instituição religiosa, que tinha ali as suas garantias para se manter. Então,
A gente sabe, inclusive, na França, por exemplo, o quanto que a igreja foi fundamental para decisões até da escolha dos reis, quem seriam os reis que iriam governar aquele país. Então a gente sabe que por muito tempo a igreja teve um papel fundamental nas decisões do Estado. E a partir do momento que eles viram que a religião não tinha essa função, né, como uma instituição que deve preservar outras questões que não sejam governamentais, os estados acabaram retirando o poder da igreja e passaram a eliminar qualquer tipo de interferência da igreja dentro das decisões. Não sei se fui muito clara, se fui muito prolixa, mas espero que, em linhas gerais, a gente tenha aí entendido um pouquinho a linha do tempo e, principalmente, que nós hoje estamos dentro do da nossa federação, né, do Brasil, seguindo, na teoria, por enquanto, um Estado laico. Quer colocar alguma coisinha, Rafa, em relação a isso? Isso, exatamente. E é importante ressaltar, fazendo um resgate histórico, né? A igreja herdou isso de quem? Do Império Romano, que tinha toda uma organização ali, trouxe para dentro da igreja, e depois a gente acabou, o Estado, né, copiando muita coisa, né? Inclusive o Código Penal, o Código Civil, né, foi muito inspirado também naquilo que a igreja tinha de regras, né? Inclusive algumas coisas curiosas, como por exemplo, para se julgar uma pessoa havia um juiz, e esse juiz era separado por uma espécie de espaço, onde o que separava ele do povo que estava sendo julgado era uma cerquinha. A igreja tomou isso como estrutura, inclusive, e algumas igrejas muito antigas ainda têm aquela cerquinha que separa, então, aonde o juiz ficaria, que é o altar, do povo, que era aqueles que seriam considerados, aqueles que seriam julgados por Deus, né? Então, só para exemplificar o quanto historicamente a gente herdou muitas coisas, né? E é sem pedir, né? A gente herdou e a gente chegou na fase da história sem pedir. Já estava aí tudo acontecendo, né? Isso é ruim, isso é mal. Ué, a gente tá vivendo essa história hoje, estamos aí experimentando do jeito que tá, né? Não dá para voltar lá atrás e mudar. Não. O que dá para fazer é transformar daqui para frente. Mas por falar em mal... Gente, olha, o nosso convidado de hoje, eu vou querer que ele se apresente, ele fale bastante com a gente. E assim, é curioso, porque ninguém conhece alguém que fala: olá, prazer, meu nome é Rafael, eu tenho 34 anos e sou ateu. Não, ninguém chega falando assim com a gente. Porque é uma coisa, assim, pra mim hoje irrelevante, né? Mas eu parei pra pensar e falei assim: nossa, quem que eu conheço que se declara, assim, ateu, né? É difícil achar pessoas que têm esse posicionamento claro e explícito. E hoje nós temos aqui o senhor Maurício. Seja bem-vindo, Maurício. Boa noite, obrigado pelo convite. Meu nome é Maurício, como vocês apresentaram, e eu sou ateu, sim. E realmente muito dificilmente eu me declaro tal, tá? Até porque para mim como você disse, é relevante no convívio, no cotidiano, né? A postura de você ser religioso ou não, de você ter uma doutrina ou não, eu acho que não cabe, até por conta de ser ali, muitas vezes, inoportuno, né? Não tem por que a gente ficar discutindo, a não ser ocasiões como esta, né? Aí a gente aprofunda e tudo mais. Mas, via de regra, assim, eu nunca, como você disse, eu nunca me apresentei: oi, eu sou um ateu. Não, nunca. Muito difícil. Estou aqui com a minha Bíblia do ateu debaixo do braço, quero pregar, inclusive, para você. Não tem isso, que bom. Não ótimo, tranquilo. Ô, Maurício, conta pra gente, então, quantos anos você tem, o que você faz da vida, inclusive, se há parentescos reais aqui com a nossa apresentadora ou não, se ela foi achada em algum lugar. Conta pra gente. Vamos lá. Eu tenho 45 anos, eu sou irmão da Maria Cecília, né? E eu sou atualmente síndico do meu condomínio e eu sou designer gráfico. Trabalho com comunicação visual, identidade visual e tudo mais. Tá? E atualmente eu estou como
administrador aqui do meu condomínio. Toma muito tempo meu. Legal. E a Cecília deu muito trabalho? Conta algum podre pra gente aqui dela, quem sabe, né, gente? Vamos aproveitar, né? Não tem nada, imagina. Não tem nada que eu possa contar. Que eu possa contar, não, né? Mas não, de modo algum. Rafael, não adianta que você não vai pegar nada Gente, de errado. ela pagou ele, certeza que teve alguma coisa aí. Não teve propina, não teve. Ô, Maurício, legal. Então a gente conheceu um pouquinho de você, sabe aí o que você faz, sabe que o ateu ele não é aquele cara que vai se declarar pra gente, mas eu queria saber esse caminhar, uma pessoa nasce com essa convicção ou não? O que aconteceu para você hoje estar convicto de que essa posição realmente é a que você assume para sua vida? A gente brinca até, às vezes, nas ocasiões em que existe realmente uma discussão a respeito, que todos nascem categoricamente ateus, né? Porque uma criança, um recém-nascido principalmente, não tem ainda o discernimento desenvolvido lá no córtex pré-frontal que capacite ele de ter alguma consciência suficiente para poder discernir, eu acredito nisso ou naquilo. Não bastasse isso, a gente está inserido em uma determinada cultura. Então a gente é orientado, a gente é apresentado a uma determinada cultura, religião, seja qual for o tipo de cultura e doutrina, e a gente aprende à medida que cresce e vai se acostumando a ela, né? Então eu acho que a religião é um aprendizado. A religião é algo que você adquire. Não tem como a gente dizer que você nasce muçulmano ou você nasce cristão. Você nasce em uma cultura específica onde você assimila aquilo, seja imposta ou seja apresentado, ou seja, você chega um momento daí realmente que você passa a ter ali um discernimento que você escolhe. Aí sim. E foi justamente nesse momento que eu comecei a ter uma visão mais crítica, uma visão mais questionadora da lógica, né? Vale dizer que eu sou uma pessoa muito racional, né? Eu sou essencialmente, assim, eu questiono praticamente tudo, né? Então não tem como eu olhar para um sistema religioso, olhar para um sistema de crença pela fé e aceitar aquilo. Então, quando chegou um momento que eu já tinha disponível ali no meu cérebro esse poder de discernimento e me deparei ali com contradições e paradoxos na narrativa mítica e com o racionalismo, então eu simplesmente não foi assim também simplesmente, não foi também um momento, um estalar, foi um processo, né? Então foram alguns anos ali que eu fui me desprendendo daqueles conceitos dogmáticos e eu fui começar a abraçar ali um processo muito mais racional. Então não havia mais espaço para aqueles mitos, não havia mais espaço para aquelas crenças, e aí que chegou um momento que eu me considerei assim, definitivamente ateu. Esse caminho, ele basicamente, não que ele necessariamente seja assim, mas ele passa pelo agnosticismo, né? Então, quando você começa a se confrontar ali a si próprio e começa a fazer esse questionamento, começa a ver ali então um abandono. Você começa a se desprender efetivamente, mas não a ponto de dizer não existe. Aí existe um degrau ali para você chegar e afirmar que não existe. Esse agnosticismo nada mais é do que simplesmente dizer eu não sei. Eu não afirmo que sim e não afirmo que não. Então esse estágio intermediário ali, via de regra, a pessoa passa, né? Então comigo foi assim também. Eu, em determinado momento, lá pelos meus 15 a 17 anos, eu me dizia agnóstico, né? Eu não participo mais eu não tenho mais aquela participação verdadeira em um sistema religioso,
eu não consigo mais me adaptar ali naquele ambiente, mas ao mesmo tempo eu não posso chegar e dizer uma divindade não existe, isso não é lógico. Eu simplesmente digo que eu não sei. Depois, né, quando eu começo a verificar realmente a impossibilidade da existência, aí que eu passo a me dizer ateu, né? É isso, basicamente. Legal. Bom, e aí, sua mãe fala no final do dia, meu filho, Deus te abençoe. Como que você se sente? Como que você lida com isso, né? Eu fiquei curioso agora. Ou, por exemplo, domingo de Páscoa, né? Há uma confraternização, há um ar diferente para os cristãos, né? E aí? Se mistura, vai, não vai? Ou é aquela coisa tinhosa de tipo, não vou também, porque esse Jesus não tem. Como é que é? Não, quando eu ouço de alguém, como você disse ali, Deus te abençoe, eu falo amém, eu falo obrigado, porque no fundo, assim, apesar de eu saber que Deus não existe, que não existe uma divindade me abençoando, eu considero que foi de coração aquele desejo daquela pessoa me querer bem. Então, eu agradeço e falo amém, muito mais no sentido ali de interação com a pessoa e que não me incomoda também, se a pessoa achar que eu acredito, né, também não me faz diferença. O importante é que está havendo aquela reciprocidade de querer bem entre uma pessoa e outra. E nas festas não tem problema nenhum também, né? A gente todo ano faz Advento, né, que é aquele período pré-natal que o católico ou o cristão, basicamente, ele tem aquela esperança de que o Cristo volte, né? É o retorno do Messias, enfim. Então a gente se reúne, eu participo, canto, Natal, Páscoa e outras festividades religiosas cristãs, porque o que vale para mim é a reunião, né? Não é a crença em si, não é o simbólico ali. Para mim não faz efeito nenhum, tá? O que eu não faço, e é até em sinal de respeito aos crentes, é ir em cultos, né? Que às vezes me convidam. Eu já tentei ir, né? Por uma questão ali comunitária, mas eu vou fingir. Então, se eu for ali participar de uma coisa que para eles aquele simbolismo faz muito sentido e tem um valor, eu ir ali fazer um fingimento, eu acho uma falta de respeito. Então, nesses convites eu não vou, mas não por... Eu gostaria de ir porque eu sou curioso. Eu tenho curiosidade, saber como que é e tal, mais por um efeito de conhecimento cultural do que saber se existe ou não, porque para mim já está definitivo. Mas em festa religiosa, se alguém me convidar assim para ir na casa de alguém que é religiosa, não tem problema nenhum, é tranquilo. Legal, show de bola. Bom, então a gente sabe que religião e família a gente vê se misturar aí nesta família, mas eu quero saber religião e política, né? A gente tem aí como tema Estado laico, e a gente vai colocar ele entre aspas mesmo, porque a gente tem conhecimento do quanto isso hoje no Brasil é algo assim que parece uma utopia, né? Porque a gente vê e revê diariamente esse Estado se misturando com a religião, né? E a bancada evangélica é também uma grande realidade nessa disputa no Brasil. E a gente queria saber, e foi muito pertinente, Cecília, no começo do programa falar, do quanto é importante ouvir alguém que tem esse poder de fala, né? Tá muito na moda falar isso, né? Esse lugar de fala. Qual que é esse lugar de fala? Eu não tenho esse lugar de fala porque eu não sou ateu, para dizer, né? Cecília também não. Mas você tem. E a gente queria entender um pouco disso tudo para você que se declara ateu e que tem uma visão diferente, né, da gente. E aí eu queria começar por aí. Política e religião. É para misturar? A resposta a gente já sabe, mas eu queria ouvir de você. Eu vou começar respondendo essa pergunta me colocando na posição de um religioso não protestante evangélico. Vamos imaginar que eu sou como chama, da Umbanda, um candomblessista, enfim.
É muito importante lembrar que a laicidade, na verdade, ela é uma forma de garantir a liberdade de expressão religiosa de todas as denominações, de todas as correntes, de todas as doutrinas, do que seja. Então, nesse sentido, a bancada evangélica, que ela é, na verdade, muito mais uma organização eleitoreira, né? Ela tem muito mais o intuito de se estabelecer currais eleitorais nas praças, né, onde eles têm o pastoreado deles. Me perdoe qualquer termo aqui, assim, eu tô tentando ser meio direto, né, para a gente não enrolar muito. Mas o grande problema é esse: você tem ali uma interferência de uma organização que não necessariamente tem o intuito de apresentar ali doutrinas, ideologias realmente religiosas para um público. Não que isso se deva acontecer numa instituição pública, né? E não que seja isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a real intenção da bancada evangélica não é pregar doutrina religiosa, é manter um eleitorado e se manter no poder. Tá? Então a gente vê isso de que forma? Quando você vê as pautas que existem esses dias teve uma, se eu não me engano foi ontem, é de uma forma de arbitrariedade, né? O que acontece? É a segunda vez que eles pautam uma imposição, um projeto de lei de imposição de proibir ou de questionar a Bíblia, né? A Bíblia é um domínio público, por mais que ela seja um legado hebraico e greco-romano, né, cristão, enfim, da cultura do judaísmo, do cristianismo, ela praticamente já é de domínio público. Então, assim, se um historiador, se um arqueólogo descobrir alguma coisa relevante e que venha a contribuir para os textos bíblicos, para o conteúdo que está ali, eu acho que é muito saudável, muito salutar que isso venha a agregar e assim, não vou dizer alterar, porque a Bíblia a gente sabe que passa pelo cânon e tudo mais, mas isso não vem ao caso. Mas a questão é, você tem ali deputados e senadores, enfim, preocupados em impor uma condição de que não se pode mexer em nada, né? Então, vocês têm que seguir aquilo. Esse é um bem meu, né? Eles se apoderam de um determinado conceito, certo? E querem se fazer valer do poder público, através lá da bancada, para impor isso ao Estado, ao país. Para um ateu, isso é um absurdo sem tamanho, né? Porque você tem ali um deputado, um representante público, um representante do povo, aí a gente cai na questão da laicidade, tentando fazer coisas que não cabe a ele. Ele não tem não cabe a um deputado fazer esse tipo de coisa, né? Então isso é muito perigoso, porque se isso prevalecer, a gente não sabe onde vai parar. E aí, assim, não só o candomblessista, mas outras denominações cristãs estão em risco também. Porque daí o que vai acontecer? Hoje a gente sabe que tem uma certa oposição e uma certa analogia aí, não que seja categórica, mas a gente tem de um lado o evangélico, né, de direita e o catolicismo sendo de esquerda. A gente tem um Papa que ele é, assim, até de certa forma, tendente ao comunismo, né? Ele tem algumas demonstrações que, no bom sentido, né? Um Papa admirável até em vários sentidos. Mas então existe, assim, dá para fazer um paralelo e a gente pode pensar que isso é um risco até ao próprio catolicismo. Então a laicidade, ela vai dizer o quê? Fala, olha, não se intrometa nas questões de Estado, deixe isso para resolver entre a administração católica, entre a administração protestante, de denominação que seja, certo? E essas questões de Estado, aborto, né, querer impor características de
discussões ali de homossexualismo. Isso é uma função do Estado e do povo, independente de uma doutrina religiosa, porque você vai impor ali conceitos que são de uma determinada cultura. Que no caso, se a gente for pegar, por exemplo, não sei se eu estiver me alongando demais, vocês me interrompem, tá? Por exemplo, se eu pegar a discussão do homossexualismo, os parâmetros que o evangélico se utiliza para poder dizer que isso é errado são de 2, 3 mil anos atrás, ou mais, que é da cultura hebraica, né? Então, isso é aplicado hoje? É muito simples responder. Não tem como mais eu adotar uma cultura da Idade do Bronze para os dias atuais. Eu tenho hoje amigos, conhecidos, homossexuais que são pessoas exemplares. Então, não cabe mais a gente aceitar esse tipo de discussão. Muito mais, e é muito pior isso num nível de Câmara dos Deputados, lá de Brasília, querendo dizer que o homossexualismo é errado. Certo? Então, eu acho que é muito perigoso isso. Permitir que uma bancada evangélica, já por si só, já é um absurdo, né? Eu sei que na Igreja Católica, pelo menos, não é permitido que o padre, enquanto padre, se candidate e exerça cargos públicos, né? Está correto, porque enquanto ele é uma coisa, ele não deve ser outra. Não se deve misturar, certo? Então, esse sistema evangélico hoje, torna a dizer, não está preocupado com os conceitos, mas quer impor uma doutrina, quer impor uma sistemática deles, né, para um país. Mas principalmente com o intuito de se manter no poder. Então, Mal, a gente está falando em questões macro, né, em questões bem complexas e até em questões que envolvem, de uma certa forma, assuntos que muita gente não veja assim, em termos, em tempo curto, né, um fim dessas discussões. Mas o que, na verdade, nos preocupa é que a gente está chegando aí numa época de eleição e que as pessoas que votam e que elegem essas pessoas para essas chamadas bancadas evangélicas ou bancadas de direita ou bancadas que colocam ali como uma meta de eleição ou que seja poder, mas que na falácia acaba colocando Deus, né, e a família, e a instituição, e os costumes, né, a moral, como um motivo para se eleger, né? Quem elege essas pessoas são pessoas que concordam com tudo isso, né? Então, são pessoas que querem que aquelas pessoas estejam lá. Não é um tanto faz. É porque realmente elas consideram que isso é importante. Então, o quanto que essas pessoas acabam fortalecendo essa ideia de que política e religião devem e podem se misturar, né? Para que não haja o risco do chamado comunismo. Eles misturam tanto as coisas, né? As coisas ficaram tão absurdas nos relatos e enfim, nesse monte de fake news, vamos chamar assim, para as pessoas acabarem até entendendo, que se a gente não tiver pessoas que falem sobre isso ali no Congresso, a gente corre o risco de se transformar numa Cuba e numa Venezuela, como eles enchem a boca para falar. Então, o quanto que é perigoso, não só essas pessoas se aproveitarem disso tudo, mas o quanto que ainda o povo brasileiro, e de uma certa forma isso é uma questão até mundial, né? O quanto que as pessoas hoje se sentem seguras, né? E por que isso? Por que você acha que as pessoas querem isso? E emendando uma questão aí, que eu comecei falando sobre o macro, né? O quanto que você poderia falar também sobre questões que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que as pessoas acham absurdas,
como, por exemplo, retirar dos espaços políticos os crucifixos ou as imagens. A gente vê diariamente notícias, reportagens, que as pessoas acham isso um absurdo, né? De, olha, eu vou retirar a imagem aqui de Nossa Senhora da Câmara, eu erro essa palavra direto, gente, da Câmara, e as pessoas criticam, e as pessoas vão lá e fazem motim, e falam que tá todo mundo do diabo, enfim. Por que as pessoas... É tão difícil para elas entenderem isso? O que passa pela sua cabeça nesse momento? Vamos lá. Primeiro, em relação a essa vontade da população de uns anos para cá, ter se demonstrado aí esse conservadorismo, né, esquisito. O conservadorismo, ele é interessante, mas não do jeito que ele está se demonstrando hoje, né? E como você disse, não só aqui no Brasil, tem alguns países aí que estão assim também. Honestamente, eu não sei explicar. O que a gente vê é que talvez seja uma vontade de se praticar justiça a qualquer custo. Talvez seja alguma coisa nesse tipo, que geralmente os líderes que são dessas correntes, eles são mais estúpidos, são mais não muito favoráveis a uma política pura, uma política mais de diálogo. Talvez seja um pouco da insatisfação e de querer resolver tudo na porrada, tá? Então, esse povo representa muito bem, esses líderes representam muito bem essa parcela dessa população. E o que é mais curioso é que quando a gente vincula isso à religião, chega a esse discurso do moralismo, o que é muito contraditório, porque eu acho que é muito mais, aí eu vou emprestar o termo de vocês, muito mais cristão, né? Você ter um diálogo, você ser aberto, mente aberta, você abraçar todas as possibilidades, compreender o outro, ser mais, vamos dizer assim, ser mais complacente, né? Mas de uma maneira que todos saiam ganhando, né? A impressão que dá é que cada um quer a sua parte, cada um quer o seu ali, e que se dane o resto, né? E aqui no Brasil, especificamente, a gente tem esse histórico da gestão do PT, que ele ficou ali vários anos e teve um grande prejuízo pela organização criminosa que existia por trás disso, e eles se fazem valer dessa história para poder justificar esse falso moralismo, como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Então a gente tem hoje esse cenário de alternativas que são o fogo ou a fogueira, né? Então, eu não sei se eu consegui responder, né, satisfatoriamente, mas assim, infelizmente a gente tem eu acho que uns 30-35% da população do país tem esse perfil, certo? É um risco, né? Eu considero que é um risco, aí voltando ao nosso tema, a laicidade, porque a intenção deles é que seja oficializado o cristianismo, o protestantismo, que seja, né, no caso, como uma forma de se tabular a vida, né? E isso não dá para fazer quando se fala em Estado, quando se fala... Se um presidente chegar lá com por trás dele dizendo Deus está acima de tudo, né? Como que eu me sinto nisso, né? Então eu acho que é problemático demais você ter essa parcela da população aí, mais de um terço, pensando em sistematizar o país pela doutrina religiosa. Eu acho muito perigoso, eu acho muito complicado, tá? Aí, respondendo a sua segunda pergunta,
eu acho que o país ele está meio a meio, né? Ele é meio laico e meio religioso. Primeiro porque não, como você disse, não se consegue abolir da cédula do dinheiro, como que chama? Deus, como que está escrito na cédula lá? Deus seja louvado. Deus é fiel. Deus seja louvado. Deus é louvado, acho que é isso. Não consegue tirar aquilo. O preâmbulo da Constituição é mais católica do que anterior. Católica não, é mais religiosa que anterior, porque já tem ali no preâmbulo Deus. Como você disse, o crucifixo e tal. É que para um cristão, para um religioso, o simbolismo ele é muito importante. Então é até compreensível que exista ali um grande receio de tirar aquilo e que Jesus não está mais protegendo ali a pessoa que vai estar ali. Eu não sei qual que é a real objetivo de se ter um crucifixo numa repartição pública, mas talvez para um crente que seja ali mais fervoroso, que seja um pouco mais agarrado à fé, para ele é muito complicado tirar aquilo, certo? Porém, ele tem que compreender que isso é um caminho. Eu acredito que o Brasil ele está meio a meio e com grande lucro para a laicidade, porque a gente tem que lembrar que há poucos séculos atrás a gente era católico oficialmente. Então hoje a gente ser meio a meio eu já considero um lucro. E eu acho que é um caminho porque o ateísmo ele está em crescimento, o desigrejado ele está em crescimento, né? Então é uma tendência que isso venha a se tornar uma realidade. E que vai chegar um determinado momento que as autoridades vão identificar que, não, até em respeito a outra denominação, que não se utiliza a cruz como símbolo religioso, um hinduísta. A gente tem hinduísta, a gente tem muçulmano no país. Então, eu teria que colocar tudo ali, teria que colocar um símbolo da Coca-Cola, sei lá, teria que colocar qualquer coisa ali, em respeito a todos. Então, se eu tiver que ser democrático, né, eu teria que colocar todo mundo. É lógico que eu não vou comparar isso, por exemplo, com o Cristo Redentor, né? Eu não vou chegar e falar, vamos tirar o Cristo Redentor, porque é um país laico e tal. Não se trata disso. Como tem centenas, né, espalhadas pelo país. Não tem como fazer isso, não vejo nenhum sentido nisso. Mas numa repartição pública, todos ali podem se fazer valer do espaço, eu acho que primeiramente um símbolo de respeito, e um sinal de respeito e a obediência à característica laica do Estado e não haver nada ali, certo? Também na cédula e tudo mais, eu acho que teria que tirar mesmo. A gente compreende que isso vai levar um tempo até esse pessoal todo se acostumar, né? Mas eu acho que é um caminho que vai chegar um determinado momento que vai acontecer. Eu queria fazer uma outra reflexão aqui a respeito disso, que é o seguinte. Na verdade, quando a gente começa a falar sobre isso, talvez alguns se perguntem, mas aonde que eu vou me fazer representar, onde que eu vou expor as minhas ideias religiosas, onde que eu vou fazer a minha demonstração e tal. Mais uma vez dizendo que a laicidade ela é justamente o oposto do que se imagina, né, quando se confunde até com o ateísmo. Não, a Constituição garante que você possa, não é exercer, como chama, é quando você pode demonstrar sua fé, confessar sua fé, obrigado. Pode, sim, nos seus ambientes, na sua igreja, se quiser alugar um galpão privado para fazer um evento, fique à vontade. Nada impede. Nenhuma autoridade vai impedir você de fazer uma festividade cristã ali num espaço privado, certo? Agora, o que não se pode fazer é no espaço público, fique isso bem claro. Mas a ideia é que se garanta que todos possam fazer. Mas a última questão é o seguinte, efetivamente, para se ter um resultado espiritual, eu acredito que você vai conseguir realmente fazer sozinho, certo?
em última análise, em última instância, você vai conseguir fazer isso sozinho. Coletivamente, você vai ter ali realmente um compartilhamento de experiências, até legal, a questão comunitária faz parte da religião e tudo mais, mas o ponto último ali da espiritualidade, eu acho que só se consegue fazer sozinho. Então, para que eu invadir um espaço público para poder expressar minha fé? Não há necessidade disso. Ninguém está te impedindo de realizar a sua espiritualidade, certo? Então, se você quiser realmente se aprofundar ali na sua oração, na sua reflexão, nas suas intenções e suas meditações, isso se vai dar sozinho. Você pode fazer embaixo de uma árvore, né? Então, eu acho que é uma coisa que o crente, o cristão, de forma geral, ele tem que abrir mão, ele tem que dar o braço a torcer, que não tem necessidade de manter isso no espaço público como se fosse um legado histórico que vem lá da época colonial. Não tem mais necessidade disso, certo? Eu não vejo que isso seja relevante para o cristão. Eu acho que não tem mais por que manter isso. Legal. Bom, caminhando um pouco então para a próxima pergunta, o que eu queria saber, Maurício? Como você enxerga a participação da juventude nesse papel todo de transformação, nesse papel de assumir uma nova identidade, inclusive como ateu ou como cristão, e o quanto isso é relevante para a gente hoje em suscitar na juventude essa vontade de se posicionar em primeiro lugar, né? Eu queria saber, assim, em modo geral, como que você pensa isso? Infelizmente, a gente tem ali, pelo menos no nosso cotidiano, a gente tem uma impressão que o jovem, ele é, de certa forma, apático, né? A gente está vivendo uma geração, uma era que tudo chega muito pronto. Então, muito provavelmente a gente vai ter um futuro breve ali meio tenebroso, meio sombrio, porque a gente não tem uma juventude crítica, a gente não tem subsídios, né? A gente não tem ambiente para que essa juventude pense, critique, questione, né? Porque está tudo pronto, né? Está tudo ali entregue de mão beijada, de bandejinha ali, né? E muito pior, não só por esse fato, mas o conteúdo que está nessa bandeja é muito raso, se não nulo. Então, assim, eu não vejo muito favorável, muito positivo ali um futuro breve esperando por essa juventude. Não sei dizer em relação à característica religiosa dessa, porque na verdade assim a gente volta pela primeira fala minha, a pessoa é fruto do ambiente, a pessoa ela é produto daquilo que ela foi ensinada. Então, se ela foi doutrinada, tudo bem, ela vai ser a gente tem muito, né, jovens continuam sendo religiosos e tudo mais, mas qual que é a atuação dessa pessoa na sociedade futuramente? Não vejo muito favorável. Acho que é muito pobre. Você tem filhos, Maurício? Tenho um de 11 anos. 11 anos? Uhum. E aí, como que você acha, assim, olhando para o seu filho, né, que é algo mais próximo dentro da sua casa? Primeiro, ele professa alguma fé? Como é que funciona aí dentro da casa? A gente não batizou ele, né? Nunca submeti ele a nenhum conhecimento religioso, assim. Também nunca fiquei no pé dele e falei, olha, Deus não existe, Deus não existe. Eu deixo ele absolutamente livre. Quando ele tem curiosidade, eu explico o meu posicionamento, eu argumento.
mas não de ficar assim, enfiando na cabeça dele, você tem que ser ateu. Não, isso eu não faço. Mas ao mesmo tempo ele também não tem um convívio com pessoas religiosas, então não há uma doutrinação, né? A Cecília, né, na verdade, ela, quando a gente convive ali, muito dificilmente fala alguma coisa a respeito, mas também não é no sentido de doutrinar. Como eu disse, a gente vai lá para os eventos religiosos e tudo mais da família, né? Mas a gente não tem essa intenção nem de dizer que sim, nem de dizer que não. A gente deixa absolutamente livre, certo? E é difícil porque, assim, é o TikTok da vida, não tem, é difícil, assim, a gente deixar totalmente livre e procurar por alguma coisa. Agora que ele está realmente procurando ali um conhecimento, um conteúdo mais interessante, né? Existe, mas precisa que seja buscado, precisa que tenha a vontade. E isso que muito provavelmente no jovem não há. A juventude de hoje não tem isso, essa curiosidade, esse ímpeto de buscar, de conhecer. A impressão que eu tenho é que não existe. E se por um lado, assim, a gente tem uma juventude que às vezes é doutrinada, como a gente usou bastante essa palavra aqui, né? E você tem um jovem aí que não foi doutrinado, né? Não foi, assim, inserido dentro de uma comunidade com os valores estritos cristãos. Você vê alguma diferença, assim, nele, assim, na questão crítica dele, na questão participativa, ou mesmo de tomar uma solidariedade e ajudar? Como é que é? Eu fiquei curioso agora. Sim, eu acho que vale aqui dizer que o ateísmo, ele não é amoral, né? Muito pelo contrário. Quando a gente começa... Eu não quero aqui cair na crítica religiosa, tá? Mas até para não querer ofender ninguém, seu público e tudo mais. Mas quando a gente começa a fazer aquele questionamento que eu comentei e vê ali a história, principalmente judaica, né? A gente vai ver que aquele moralismo ele é absurdo. Então, não tem como adotar aquele moralismo para o nosso dia de hoje, né? Então, assim, o moralismo que a régua moral que a gente usa hoje é do ser humano, é da sociedade, né? A gente tem um legado religioso? Tem, não, é indubitável. A gente tem muita coisa que veio do catolicismo, do cristianismo, a gente tem coisa que veio lá, enfim, milênios atrás ali, que é um arcabouço de conceitos, né, que a gente usa até hoje. A regra de ouro, né, é muito anterior ao judaísmo, né, ao próprio Jesus Cristo. Então, assim, existem coisas boas na religião, existem, mas não dá para levar ela como uma régua moral para o dia a dia. No fritar dos ovos, é a sociedade organizada civilmente que estabelece os parâmetros morais, e alguns eu concordo, outros não, mas via de regra a gente segue, até porque é uma lei, né? E é essa que a gente segue, que adota, o ateu, tá? Onde que eu quero chegar? Eu ensino o que é certo e o que é errado para o meu filho com base nisso, tá? Se em algum momento coincidir com um preceito religioso, é uma coincidência, né? Ou é um legado daquele especificamente. Mas a gente tem que lembrar que quem não segue os preceitos religiosos não necessariamente é um amoral ou imoral, né? Não, a gente sabe e nem muito do bem demônio, né? Tem muita gente que acha que porque quem não acredita em Deus, gente, deixa eu explicar, também não acredita no diabo, tá bom? Exatamente. O ateísmo basicamente é a não compreensão de que existem divindades, seja ela quais for. Se lá existe Brahma, Shiva no hinduísmo, tudo bem, mas eu digo que não existe. Não é porque não existe Deus na religião judaico-cristã
que vai existir outros? Não existe nenhum, né? Também, como a Cecília disse, Satanás não existe, né? Para nós não existe. Então, o ateísmo é a não aceitação de existência de divindade, tá? Ateu, theos em grego é Deus, né? É um prefixo ali que existe a inexistência de. Então, voltando à questão da moral ali, eu acho muito importante dizer que o caráter de um indivíduo, ele não está diretamente relacionado a uma profissão de fé, tá? A gente cai também naquela questão do homossexual, do candomblé, do espírita, que ronda todo aquele preconceito e tudo mais. Então, assim, em todas essas expressões humanas, né, a gente vai identificar indivíduos com caráter bom e com caráter ruim. Eu vou conseguir identificar cristãos que são um exemplo de vida, e eu vou conseguir identificar padres e pastores que são criminosos. Eu vou encontrar ateus que são ótimas pessoas e vou encontrar ateus que são deploráveis. Tá? Então, assim, quando eu coloco tudo isso numa mesa, qual é a conclusão que eu chego? Não depende da profissão de fé, não depende dele ser religioso ou não depende dele ser do Corinthians ou do Flamengo, não depende dele ser homossexual ou não. Então, o que a gente precisa entender é que nós precisamos encontrar no indivíduo o seu real caráter, né? E respeitar isso. Não posso tabular, colocar uma etiqueta em cada um e dizer, não, esse é evangélico da Batista, esse é católico, esse é candomblecista, e começar a tocar a sociedade com placas na cabeça de cada um, né? Não tem como fazer isso. A gente tem que sair na rua e encontrar as pessoas que são boas, e se são ruins a gente evita, ou se cometer algum crime vai para cadeia. O Estado, ele tem que fazer isso, certo? E eu ensino meu filho nesse sentido. O que é certo, o que é errado, é errado. Bom, então acho que a gente caminha agora para os finalmentes, né? E diante de tudo isso, tudo que a gente refletiu, do Estado laico, o poder da religião dentro desse Estado, do quanto o Brasil tem caminhado para frente, você foi bem otimista, né? Quando você falou sobre essa questão do laicato ser assumido pelo poder do Estado, né? A gente realmente ia pensar 100 anos atrás, a coisa era totalmente diferente e dependente, sobretudo, né? Mas e aí, uma mensagem de esperança de um ateu pra gente? O que você acha que a gente pode esperar e lutar para acontecer, mais do que esperar, né, sentado na cadeira sem fazer nada? Por onde a gente tem que ir? Qual é o caminho, talvez, que a gente possa trilhar juntos, cristãos, enfim, qualquer tipo de denominação, para ter um país melhor, né, ter um Estado melhor? O que você acha, Maurício? Olha, eu sou adepto de uma filosofia humanista de vida, tá? Onde o que assim, não é tratar o ser humano como uma divindade, como antigamente era entendido esse humanismo. Não, eu acho que o que mais importa é o respeito ao outro, né, o altruísmo, ao indivíduo e à coletividade, né, onde cada um desses personagens, desses atores aí, tem a sua responsabilidade, tem os seus direitos. Isso é fundamental que se compreenda isso, certo? E quando a gente vai para o terreno da religião, a gente tem que simplesmente usar uma palavra só, respeito, né? Eu, como ateu, eu nunca vou dizer para ninguém assim, ó, deixe de ser religioso, né? Eu posso discutir o conceito, eu posso discutir ali a teoria, enfim, né? Posso discutir fervorosamente aquilo, mas eu nunca vou chegar para alguém e falar, olha, você está errado, você não pode ser espírita, você não pode ser testemunho de Jeová. Cada um é livre, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que, não vou dizer militar, mas a gente tem que se
tem que ter um certo policiamento para que o oposto não aconteça, para que uma determinada doutrina específica tome conta de um Estado todo, né? Mas você está querendo uma palavra positiva, né? Uma coisa mais favorável. Como eu disse, eu acho que a laicidade, se ampliando, eu acho que necessariamente todos vão ter que se respeitar, quase que obrigatoriamente, certo? Muito se critica da forma como hoje o homossexualismo ele é imposto, e isso não está totalmente certo, tudo bem, mas de repente é um custo que a sociedade tem que pagar para um determinado momento isso se tornar uma coisa normal, certo? Isso pode soar absurdo para um religioso, né? O homossexualismo é normal, mas a gente cai de novo naquela questão. O indivíduo ali, ele merece estar na sociedade, ele tem o direito de estar, sim, então a gente tem que respeitar. Então a gente tem que tornar isso uma normalidade. Então a laicidade, ainda que uma determinada denominação religiosa ali se veja prejudicada hoje, né, porque vai tirar o crucifixo da Câmara dos Deputados, ali da repartição pública, ou vai perder ali seu espaço no Congresso, futuramente ele vai... Né, que a gente cai também naquela questão, qual que é a real necessidade de um religioso? Se congregar, se fazer sua pastoral, fazer suas campanhas, enfim. Então que faça, né? Então a laicidade vai garantir que todas elas tenham o mesmo peso, o mesmo espaço, né, para poder realizar esse tipo de coisa. Então, meu desejo aqui e a minha sugestão é que a gente seja mais humanista, não precisa deixar de ser religioso para ser humanista, certo? No sentido estrito da palavra, né? Porque um humanista, depois a gente pode até conversar sobre isso numa outra oportunidade, ele necessariamente ele é naturalista, ele é racionalista, e a religião não tem espaço nisso. Mas no âmago da questão do humanismo é o respeito ao outro, é o respeito à coletividade. Então, meu desejo é que a laicidade ela seja efetiva e real, né? Atinja aí seu 100%, e que todas as denominações religiosas possam se expressar livremente, possa ali, sem brigar uma com a outra, sem ter ali ameaças, né? Como hoje os terreiros ali no Rio de Janeiro é ameaçado de morte por grupos milicianos ali, que têm ali uma certa ligação com alguns grupos evangélicos. Então, meu desejo é esse, né? Eu não quero que a religião acabe, até porque eu não vou ter com quem discutir, né? Mas meu desejo é esse, que o Brasil seja um país 100% laico e que todos tenham seu lugar de fala, né? E sabe, Rafa, eu queria dar minha última palavra dizendo o seguinte: o Estado, ele tem uma representação dentro da família como um certo paralelo. Então, se a gente considerar, né, que eu e o Maurício somos da mesma família e somos tão diferentes e convivemos há tantos anos, né, e nos respeitamos e convivemos de uma forma totalmente harmoniosa, né, eu aceitando toda essa ausência, né, e para quem me conhece sabe o quanto que eu acredito e o quanto que eu professo e o quanto que a religião e o quanto que Deus é importante para mim, conviver com uma pessoa e com a minha família, parte da minha família, né, totalmente distante dessa minha realidade, o oposto da minha realidade. Então, se a gente for pensar que é possível isso dentro de uma família, né, é possível também a gente conviver em termos maiores, em termos de sociedade, em termos de país.
Se a gente partir desse simples princípio, né, de respeitar o espaço do outro, de respeitar o pensamento do outro, a gente vai conseguir conviver de uma forma muito harmoniosa. É verdade. Tem espaço para todo mundo, gente. Tem espaço para todo mundo. Esse país, graças a Deus, acolhe todo mundo. E não interessa se você é negro, se você professa outra fé, se você é uma pessoa homossexual. Não importa. Tem espaço para todo mundo. E a partir do momento que houver respeito para todo mundo. Então, acredito que a gente trazendo o Maurício hoje aqui, né, a nossa intenção foi justamente essa. Quebrar talvez algum paradigma, né? De achar que porque não acredita é contra mim. Não, não é isso. E a gente provou isso hoje nessa conversa. Então, Maurício, eu quero agradecer você por esse tempo que você dispensou pra gente, para os nossos queridos navegantes. E queria, em nome dos navegantes, agradecer a sua participação e saber, e garantir que você possa voltar mais vezes, para que a gente, numa roda talvez maior até, né, com pessoas, inclusive de outros credos, né, diferentes do nosso, sobretudo, possa sentar, conversar e a gente chegar a uma conclusão como a gente chegou hoje, que através do respeito, através do apoio, a gente consegue construir algo melhor para todo mundo, não só para um grupo selecionado, né? Maravilha, eu que agradeço o convite, né? É uma oportunidade de fazer, me ouvir, né, como ateu, tá? E eu agradeço o convite por uma próxima oportunidade, eu ficaria honrado e fico à disposição. E um grande abraço aí aos navegantes, né, aos ouvintes aí, meu grande abraço. Legal, Cecília, aí, ó. Belezinha, ó. Trouxemos o irmão. Não soltou nenhum podre? Não soltou nenhum podre, soltamos. Gente. Mas temos aí uma contribuição ótima. Porque eu sou legal, né, Rafa? Olha, não eu vou tem marcar podre um pra churrasco. falar de mim. No churrasco a coisa melhora. Gente, solta muito obrigado por você aí, né, que negócio. E a gente quer agradecer você que ficou com a gente até agora, no finalzinho do nosso programa. Muito obrigado, vem bastante novidade por aí. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês, né, Cê? E lembrando, ajuda a gente, compartilha, comenta, divulga, né? Isso é muito importante para levar o nosso podcast, que está tão bom, tão legal. Para quem já ouviu, está sempre colocando aí, né, palavras positivas, otimistas e que, de uma certa forma, nos ajuda a continuar, né? A gente não tem sentido se vocês não navegarem com a gente. Então, ajuda a gente aí, gente. Valeu, galerinha. Até mais. Beijão!